live. Boa tarde. Vamos aguardar o Instagram entregar nossa live. Aproveitar e compartilhar com as amigas que estão enroscadas com o preço do seu produto. Sejam todas muito bem-vindas. Hoje nós vamos falar sobre preço. Sim, é muito comum, né? A gente ter essa dúvida. Será que meu preço está competitivo? Será que o meu preço... Boa tarde, Manu. Seja muito bem-vinda, Monique. Monique. Hoje nós vamos falar sobre preço. Já aproveita, compartilha com as amigas aí que estão enroscadas com o preço do seu produto ou serviço. E essa é uma dúvida muito comum. Boa tarde, Ju. Seja muito bem-vinda. Muitas vezes a gente tem um preço, mas a gente não sabe se está cobrando muito, se está cobrando pouco, se está cobrando justo. Boa tarde, Silvia. Seja muito bem-vinda, Tainara. Boa tarde. Saudade de você, Tainara. Cíntia, maravilhosa. Sejam todas muito bem-vindas. Hoje a gente está falando sobre preço. E eu estava dizendo que a gente compartilha com as amigas aí que estão enroscadas com o preço, tá? É muito comum, a gente tem um preço e a gente não sabe se está cobrando muito pouco, se está cobrando justo, se esse preço me dá lucro. E é sobre isso que a gente vai conversar hoje. E aí eu quero que vocês que estão aqui, até agora todas empreendedoras, me contem como vocês chegaram no preço do produto ou do serviço de vocês. Olharam o preço da concorrência na região onde vocês estão, foram orientadas, por exemplo, eu já tive cliente que vendia produto e o fornecedor dela orientava que ela jogasse 100% em cima do valor de compra. Como? Me contem aqui, como que vocês construíram o preço de vocês? O que vocês usaram como parâmetro, como base para essa construção de preço? Porque sim, o nosso preço precisa ser construído. E eu quero ouvir de vocês. Ju, Tainara, Silvia, Monique, como que vocês chegaram nesse valor? E não precisa ter receio de colocar aqui, porque o nosso preço ele é construído a partir de várias informações. Boa tarde, Jane. Boa tarde, Keliane. Seja muito bem-vinda. Então, como que esse preço? Um pouco dos dois. Concorrentes, referência do representante. Então, veja bem, a maioria das empreendedoras constroem o preço, determinam o preço, olhando principalmente a concorrência. Por quê? Porque a sensação é, se eu vender mais caro, ninguém vai comprar de mim, porque aqui no entorno tem o mesmo serviço, mesmo entre aspas, né, gente? Porque não existe um serviço igual ao outro. Técnicas de cada produto segundo relação de outros provedores. No meu caso, temos uma ideia em relação aos outros provedores. Sim, o seu produto é um produto que, teoricamente, ele é igual, né, Cíntia? Técnicas de cada produto segundo a orientação do consultor. Muito bom, Ju. Isso, meu preço é feito fazendo fichas técnicas, isso daí. Essa é a maneira mais correta. Então, veja bem, a gente tem aquela sensação assim, se eu vender mais caro, por que vão comprar de mim? Igual, por exemplo, no caso da Cíntia. Mas antes estavam quase todos incorretos. É o que geralmente acontece quando a gente não tem como base um dos fatores olhar para dentro, tá? Mas olha, por exemplo, o exemplo da Cíntia, que trabalha com provedor de internet. Se ela coloca mais caro, ela acabou de chegar no mercado, numa região, e ela coloca um valor acima das empresas que estão lá, ela vai ter que ter uma justificativa, ela vai ter que comprovar antes de eu experimentar que o serviço dela é muito superior aos outros, que ela me oferece muito mais. Então, entrar com o mesmo preço da concorrência, ou às vezes um pouco menor, é uma estratégia para mostrar o seu potencial, o valor agregado do seu produto. Porque às vezes eu estou comprando
teoricamente a mesma coisa, mas na entrega, alguns prestadores, alguns fornecedores vão me entregar uma qualidade maior, vão me entregar uma satisfação maior, um atendimento melhor, e isso custa dinheiro. Mas quando a gente tem produtos como o da Ju, a Ju, gente, inclusive, tá até aqui do meu lado, olha isso, gente. A Ju trabalha com alimentação low carb, produtos sem açúcar, sem lactose, sem glúten. Isso aqui é uma tentação, né? Aquela coisa que a gente tem vontade de pegar o pacote e comer tudo, maravilhoso esse cookie dela. Mas quando a gente tem produtos assim, quando a gente tem serviços, como é o caso da Tainara, e aí eu falo com mais propriedade, porque eu tô citando aqui clientes minhas, né? Ou quando a gente tem serviços igual da Tainara, igual da Keliane, que tem produto e mão de obra junto, a gente precisa olhar para dentro do nosso negócio antes de olhar para fora. Porque o preço do entorno, principalmente para esses serviços que eu citei agora, ele é mais uma informação, mas ele não pode ser a sua referência para precificar. Porque eu não conheço a realidade do meu concorrente. Eu conheço o preço que ele está colocando no mercado, mas eu não sei a realidade dele em termos de custos e despesas. Então, a gente faz o preço de um procedimento, por exemplo, vou citar aqui a Tainara, por exemplo, que é um salão de beleza. O preço de uma make, ou o preço de uma hidratação no cabelo, ou de uma escova progressiva, sem ao menos ter noção de quanto eu gasto de produto nesse procedimento. Por exemplo, a Ju, como que ela vai determinar o preço desse cookie maravilhoso sem saber quanto de cada ingrediente ela gastou aqui? Qual o rendimento daquela receita, né? Ela tem uma receita, ela tem lá as quantidades, mas ela precisa saber qual o rendimento daquela receita, quanto custou cada quantidade de ingrediente. Aí ela olhou para o custo do produto. Quanto custa essa caneta para eu chegar e vender para você? O que foi gasto diretamente nessa caneta? Então, quando eu falo o que foi gasto diretamente no produto, eu estou falando de todos os ingredientes desse cookie maravilhoso aqui. Só que além desses ingredientes, a gente tem a mão de obra da pessoa que produziu, a gente tem as despesas desse negócio, que são aqueles valores que você precisa desembolsar, vendendo ou não vendendo. Então, se eu vender 1000 pacotinhos desse, ou se eu vender 0, eu vou ter que pagar o mesmo valor de aluguel, de água, de luz, de internet, de telefone, de marketing, de alguns aplicativos que eu precisar utilizar, entendem? É tudo aquilo que eu tenho que honrar, independente de vender ou não. E o meu preço precisa contribuir para eu pagar esse montante, porque o valor do meu aluguel, ele é de todo o imóvel, não é? Então, tudo que eu produzi aqui dentro, está incluso aquele valor daquele aluguel. Eu preciso distribuir, então, essa despesa por toda a minha produção. Então, quanto eu preciso colocar no preço desse produto para contribuir para eu pagar o meu aluguel no final do mês? E aí, o que eu faço? Como isso dá trabalho, como muitas vezes eu, como empreendedora, não tenho conhecimento dessa área, eu vou e olho o preço da minha concorrente. Aí a Ju vai lá no mercado e olha quanto custa esse cookie maravilhoso aqui lá no mercado, com mais ou menos os mesmos ingredientes. Mas aí a gente vai lá e fala assim, os ingredientes. Esse tem pasta de amendoim, o outro também tem. Esse tem não sei o que, o outro também tem. Mas qual a qualidade da pasta de amendoim que eu tô usando aqui e a que o outro tá usando? Será que a pasta de amendoim que ele colocou, ele mesmo produziu e aí ele conseguiu baixar o custo? E aí por isso ele vende mais barato, mas eu tô começando agora, eu tô comprando a pasta de amendoim. E aí o meu custo é maior. Por exemplo, eu faço um brownie. E o meu concorrente tem um precinho assim, mas ele não usa chocolate de verdade, ele usa cobertura, ele usa margarina. E no meu eu quero produtos de qualidade, então eu uso manteiga, eu uso chocolate 70%, chocolate mesmo, não cobertura. E os preços são muito diferentes. Então, aí o que eu vou fazer? Eu vou colocar um preço parecido com o dele, porque eu tô chegando agora e ele já vende muito.
e eu vou morrer de vender. Quando eu olhar no final do mês, eu tenho um faturamento incrível. Eu vendi, sei lá, 500 brownies e eu não ganhei um centavo e não tenho dinheiro para pagar aquele boleto daquele monte de ingrediente que eu comprei no início do mês. Por quê? Porque eu não conheço meus custos e minhas despesas. Então, precificar é a base para eu ter lucro. Eu posso ter diversas estratégias de venda, eu posso ter diversas estratégias de marketing, de divulgação, de atendimento. Eu posso ter um produto incrível, por exemplo, esse exemplo do brownie, um produto incrível, esse cookie com ingredientes selecionados, com ingredientes prêmios, e posso faturar horrores, mas se eu não tiver um preço bem construído, eu não vou ter lucro. Essa é uma das situações. Aí a Tainara tem um salão de beleza onde ela paga aluguel e aí ela cobra o mesmo preço de uma concorrente próxima que não paga aluguel. Entendem as diferenças? Agora, eu conheço a realidade toda da outra pessoa? Eu posso até achar que eu conheço, mas eu não conheço de verdade. Eu não conheço os números, eu não conheço a estrutura financeira daquela empresa. Então, eu sair copiando preço, colocando parecido, não é uma estratégia para quem quer ter lucro, para quem deseja ter lucro. Em negócios como o da Cíntia, é diferente, porque é muito parecido os concorrentes, a entrega, o produto final, ele é muito parecido. Então, isso facilita a vida dela. Onde que ela vai ter condições de mexer muito? Nas despesas, enxugar despesa. O que é despesa, que a gente falou agora há pouco? Tudo aquilo que é indireto à entrega do meu produto. Tudo aquilo que eu gasto para sobreviver. Então, quando a gente fala que quer ter lucro, eu preciso começar desenhando preço. Depois que eu desenho o preço, aí sim, eu vou saber quanto eu preciso faturar para ter lucro. Porque muitas vezes eu estou faturando bem, mas está sendo suficiente para cobrir custos e despesas. É como se eu zerasse. Faturei, aí deu para pagar todos os custos e as despesas, mas não teve lucro. E aí eu preciso mexer, então, na minha quantidade, no meu volume de venda. Então, eu preciso vender mais, eu preciso atender mais. Se o meu preço está alinhado, a minha margem está ok, aí eu comparei com o mercado, o meu preço é um preço competitivo, aí eu tenho que alinhar volume, eu tenho que ter estratégias de volume ou de diversificação de produtos, onde eu consiga ter produtos com uma margem maior, produtos com uma margem menor, formar um mix, né, de produtos para atingir aquele faturamento que vai me proporcionar ter lucro. E mexer enxugar a minha estrutura de despesas. A gente falou muito disso na live de terça-feira, que ainda tá aí, vai ser retirada, tá? Só vai estar aí até domingo, depois ela é retirada, senão fica muita live aí no feed. Lá a gente falou muito sobre isso, de enxugar, de estar atento às inovações, da gente otimizar os nossos recursos, da gente ter ferramentas que agilizem a nossa rotina, que automatize os nossos controles. Mas nada disso será eficiente se eu não cuidar da base. Então, por exemplo, a Ju, ela fez o preço dela através de fichas técnicas, com custos, e aí ela percebeu que ela estava tendo prejuízo. Quando ela fez tudo isso, ela alinhou os preços dela. Então, agora ela precisa de quê? Ela precisa de volume para atingir o faturamento dela. Agora, a minha pergunta é, para as pessoas que estão colocando preço baseado só na concorrente, né, na concorrência, até que me responderam aqui, como que vocês sabem se vocês estão tendo lucro e qual é, então, o seu percentual aproximado de lucro? Se eu perguntar para você, você fez 10 progressivas essa semana, qual é o lucro que elas te deram? Eu tenho lucro em cada procedimento e eu tenho o meu lucro fechado no mês, quando eu somo tudo. E aí vem a importância dos controles. Mas então quanto cada escova progressiva te deu de lucro? Porque o cabelo pode ser aqui,
pode ser aqui na cintura e vai ter uma diferença de gasto de produto, então você tem que desenhar uma média. Em média, eu gasto X de produto. Então, qual é o seu lucro? Voltamos à pergunta também da outra live. Se eu não sei para onde eu quero ir, qualquer direção tá valendo. Posso colocar no GPS qualquer endereço, porque eu não tenho uma destinação certa. Se eu não sei quanto eu estou ganhando em cada produto, eu não vou construir um negócio sólido que me dê lucro e que cresça, que tenha crescimento. Quando eu estou no mercado, já tenho uma participação ativa, já me conhecem, eu já tenho expertise, eu tenho clientes que voltam, que consumiram e que estão voltando. Aí é hora de eu melhorar minha margem de forma gradativa. Percebem que isso é um trabalho, é uma construção. Eu não vou chegar no mercado muitas vezes com o preço que eu quero. Eu vou ter que construir autoridade, eu vou ter que construir uma clientela, uma reputação no mercado, eu vou ter que ter clientes que vieram e vieram de novo e vieram de novo. Então eu passo a ter uma referência nesse mercado. Agora é hora de alinhar margem de lucro. E aí entra, boa tarde Edilene, aí entra o que a gente chama de agregar valor ao seu produto ou ao seu serviço. A partir do momento que eu tenho credibilidade, reputação, que o meu produto já tem um nome no mercado, eu vou agregar valor. Então eu vou dar alguns benefícios e eu vou poder começar a ter um preço baseado nessa entrega. A minha entrega é tão superior aos meus concorrentes que eu posso cobrar um pouco mais caro. A gente vê isso muito claro em grifes. Que você olha a mesma peça de marcas diferentes e fala, nossa, é igualzinho, mas uma determinada marca cobra às vezes o dobro, o triplo do preço, porque ela tem um nome, então tem um peso. Existe todo um contexto em você ir lá e adquirir aquele produto daquela determinada marca. Isso é construção, e a construção é feita em cima de uma base boa, e a base boa é essa que a gente faz o dever de casa direitinho, construindo preço baseado em custos, em despesas, em análise de mercado. Outro ponto que é muito importante você saber seu preço. Sua empresa está crescendo e você agora já pode trazer parceiros para trabalhar com você. Hoje a gente fez esse exercício com uma cliente. Está no momento dela trazer parceiros para trabalhar dentro da clínica dela, mas e aí? Quanto eu vou pagar? Como eu vou remunerar essa parceira? Como que eu vou definir? Eu vou pagar para ela um valor X, um percentual sobre cada atendimento que ela fizer dentro do meu espaço? Como que eu vou definir? Isso acontece também, por exemplo, em salões de beleza, em clínicas. Como eu defino? Mais uma vez, conhecendo o meu preço. Se eu sei quanto custa cada procedimento dentro do meu negócio, quanto custa a minha hora de trabalho, eu vou saber quanto que eu posso pagar para esse parceiro. Vou definir condições nessa parceria. Vai ser nas minhas instalações, com o meu material, com o apoio da minha estrutura administrativa para agendar, para cobrar. Então eu vou ter imposto, taxa de cartão, tudo, toda a estrutura é por minha conta. Então custos e despesas. De onde que vai sair o percentual desse parceiro? Daquela parte onde entraria a minha mão de obra, que não vai entrar a dela. Então eu tenho que ter incluso ali apenas o meu trabalho como gestora desse negócio e não como executora. Para isso a gente faz o quê? Conta. E quando a gente faz a conta correta, é surpreendente os resultados que a gente encontra. Como que eu vou saber? Conhecendo meus números, conhecendo a minha base, tendo controle, sabendo qual é o meu ticket médio, sabendo quanto que me custa estar de portas abertas. Então é um trabalho para ser feito na base. E trabalhar na base, gente, dá trabalho sim, porque a gente precisa entender o nosso negócio. A maioria de nós empreendedoras, empresárias, a gente chega no mercado com uma habilidade muito boa. Boa tarde, dona Nádia. A gente tem uma habilidade incrível e a gente vai começar a comercializar essa habilidade.
E aí eu entrego um produto maravilhoso ou um serviço maravilhoso por um preço. Boa tarde, Suspiros Mania, tô doida para conhecer esse suspiro. A gente entrega tudo isso, mas a gente não conhece as bases. E a gente não tem que conhecer, não é a nossa especialidade. Então, se eu sou doceira, e aí eu entrego o melhor brownie da cidade, mas eu não tenho uma formação, eu não fui profissionalizada na parte administrativa, eu não conheço os custos, eu não sei montar o meu preço, eu não entendo como que isso é feito. Então, o que que acontece? Aí eu vou assim mesmo. E esse eu vou assim mesmo, a gente se sente nadando contra a maré, porque a gente produz, a gente fatura, a gente vende e no final do mês, cadê meu lucro? Ou pior ainda, eu não consigo estabelecer uma meta. Quanto afinal eu tenho que vender? Porque se eu sei quanto eu preciso vender para ter um valor X de lucro no final do mês, isso significa que eu já tenho um norte. Então eu vou cuidar da parte de estratégias para atingir essa meta. Agora, como eu vou definir essa meta se eu não conheço o meu preço, a composição do meu preço? Eu não sei quanto me custa estar ali de portas abertas ou que seja online, quanto me custa estar aqui exercendo o que eu estou exercendo. Quanto é a hora de trabalho de vocês? Respondam aqui para mim, quem conhece o valor da sua hora de trabalho. Além da sua hora de trabalho, a minha hora de trabalho, eu tô aqui com vocês, mas o que que eu gasto além da minha hora de trabalho para estar aqui com vocês? Preciso de uma internet boa, eu preciso de uma iluminação, eu preciso de um celular, eu preciso de um microfone, ou eu preciso de um ambiente mais reservado, eu preciso de um computador aqui do lado, porque muitas vezes eu quero falar de assuntos que preciso ter um suporte aqui. Dependendo da estrutura, a pessoa vai ter outras pessoas ali ajudando. Então, quanto te custa isso? Qual é o valor da sua hora e qual é o valor da hora do seu negócio? Para você estar de portas abertas. Tudo vai nascer aí. E se eu estou no mercado e tenho algo incrível para entregar, então eu preciso estruturar o meu preço, eu preciso estruturar o meu financeiro, eu preciso estruturar as minhas compras, eu preciso aprender a comprar de maneira eficiente. Isso também vai interferir no meu preço, boas oportunidades, uma gestão de estoque eficiente. E quando a gente fala a palavra gestão, parece que a gente está falando de uma empresa imensa, mas não. A gestão, ela tá dentro da sua casa, tá dentro de como você cuida da sua casa, tá dentro de como você faz, por exemplo, as suas compras de supermercado. Então, se você é uma confeiteira que trabalha dentro da sua casa, você precisa ter gestão de compras, você precisa ter gestão de estoque. Se você é uma cabeleireira e trabalha dentro da sala da sua casa, você precisa ter gestão de compras e gestão de estoque. E você precisa entender de preço. Então, gestão é para todo mundo que decidiu colocar cara no mundo do empreendedorismo. E são os desafios e são os aprendizados que a gente precisa ter. Então, eu convido vocês a olhar para o preço. Hoje, meu convite é: olhem para o preço, olhem para a base, conheçam o negócio de vocês. Sabe a faxina financeira, a famosa faxina financeira, que a gente faz a faxina financeira na vida pessoal das pessoas, né? Um programa que eu tenho. Vamos fazer uma faxina na vida da empreendedora. Vamos fazer uma faxina no seu pequeno negócio e entender aonde que tem sujeirinhas ocultas. Aonde que tem gavetinhas cheias de emaranhados, assim, que você não consegue desatar os nós, e colocar isso em ordem. A partir do momento que alinhou a base, definiu metas, é ação. Ação. Perguntas maravilhosas. Vocês sabem que a nossa live, ela é prática, rápida e objetiva, né? Então, ela não dura mais do que 20, estourando 30 minutos. Perguntas, quem tá aqui comigo ainda tem perguntas para fazer? Quem tá aqui, ó, cheio de preço desalinhado, olhando o concorrente, é só me chamar aqui, vamos resolver isso. Bom, se vocês não têm perguntas, né, todo mundo muito calada, todo mundo sem dúvida nenhuma, ou seja, todo mundo tá com preço bacana, alinhado, lindo, maravilhoso. Então, até a próxima live. Semana que vem a gente se encontra de novo. Combinado? Um abraço, beijão pra vocês e até semana que vem. Bom final de semana.